O vínculo da perfeição, provado na fornalha de fogo, aconselhado pela palavra. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Esses são os textos que vamos estudar hoje, começando pela carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Resumidamente, Paulo está falando aos irmãos de Colossenses para eles viverem uma vida cristã, os lembrando que eles não são mais do mundo, não são mais gentios, não devem viver como gentios, porque eles foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, entregaram suas vidas ao Senhor, então eles devem andar segundo alguém que conhece as leis do Senhor, que ama a Jesus Cristo e quer refletir, entendeu que precisa refletir este amor. Paulo diz: vocês já foram ressuscitados com Cristo, então não dá mais para andar na morte, no pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso ele faz essa comparação. Vocês já foram ressuscitados com Cristo, não dá mais para andar como alguém que está morto. E Paulo traz as marcas que o cristão deve ter: compaixão, bondade, humildade, paciência. Paulo ainda ensina que os irmãos devem perdoar, suportar uns aos outros, dar o suporte, o acolhimento, a ajuda, e diz que, acima de tudo, devem ser revestidos de amor, porque isto é, ou seja, o amor é o vínculo da perfeição. E que a palavra de Deus habite abundante e ricamente em cada um deles. E os aconselha a salmodiar, a cantar, a celebrar e aconselhar segundo a palavra de Deus, dar conselhos usando a palavra de Deus. Salmos 119. E o nome da sessão de 8 versos de hoje é Gimel. O tema abordado pela sessão Gimel é a ação da palavra de Deus em tempos difíceis. Faça o bem ao teu servo para que eu viva e assim possa cumprir os teus mandamentos. O salmista pede para que o Senhor abra os olhos dele, fala que a alma dele está se consumindo, fala de anseios. E ele conclui a sessão dizendo que os teus mandamentos são os meus conselhos, teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselhos. Assim como vimos no texto de Paulo aos Colossenses, mais uma vez a palavra de Deus apontada aqui como conselheira. Livro do profeta Isaías. O Senhor repreende o seu povo e lembra de algumas coisas que foram ditas a eles, que ele anunciou antes, avisou antes, e fez questão de ressaltar que eu os avisei antes como seria, como aconteceria, os livramentos que eu daria, para que vocês não dissessem que foram os seus ídolos, os seus deuses que deram o livramento a vocês. É mais um texto de Isaías onde Deus reafirma quem ele é, ele mostra o seu poder, dizendo que ele se antecipa aos fatos, que ele avisa antes. É um livro profético. Profecia fala do que ainda acontecerá. E Deus está reforçando aqui. Eu avisei antes para vocês não dizerem na hora que acontecesse que foram seus ídolos que os libertou. Quando Isaías falou das repreensões que Deus deu ao seu povo, ele diz que Deus os purificou, mas não como a prata. Ele os provou na fornalha da aflição. E então é falado sobre esse servo do Senhor, apontando para o Messias. E esse servo diz que o Senhor o deu a língua do instruído, para que ele saiba conversar com o que está cansado. E fala sobre um relacionamento de Deus com esse servo, que o desperta pela manhã, que o tem como um discípulo. Deus o orienta. No próximo capítulo, o profeta Isaías vai falar da restauração e salvação de Israel. Então eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!